Obrigado à comissão organizadora pelo gentil e honroso convite. Nós vamos falar então nesses próximos 20 minutos a respeito de doenças fúngicas. Vamos direto para um caso aí. Então, é um paciente, vamos começar estudando um paciente do sexo masculino, com 28 anos de idade, tem uma lesão perto da boca não especificada, com tosse e leve dispneia há várias semanas. Um quadro mais arrastado, 28 anos e uma lesão perioral. Esse é o raio-x desse paciente. Então está aí, raio-x, uma pneumopatia difusa aí, do jeito que vocês estão vendo, bilateral, simétrica. E por causa desse raio-x foi feita uma tomografia computadorizada, que é essa aí que os senhores estão vendo. Então confirma essa pneumopatia difusa, do jeito que os senhores estão vendo aí. Eu só estou mostrando a janela de pulmão, mas garanto para vocês que no mediastino não havia nenhuma linfonodomegalia, também não havia derrame pleural. O único achado adicional desse paciente, além dessas alterações, é que na base do tórax a gente viu um nódulo nessa glândula suprarrenal direita aí. Então também tinha um nódulo nessa suprarrenal. Pneumopatia difusa, lesão perioral, nódulo na suprarrenal direita. O mais provável diagnóstico entre essas lesões fúngicas seria... Votem aí. Olha, só tem 9 segundos para votar, vocês têm que ser rápido no gatilho aí, moçada. 9 segundos, 4, 3, 2, 1. Muito bem. A maioria das pessoas acertou o diagnóstico, então 70%. É uma paracoccidioidomicose. É um quadro bastante característico. Vou lhes dizer por quê. Então, vamos voltar para a apresentação. Paracoccidioidomicose. A paracoccidioidomicose é uma doença com alterações extremamente floridas, tanto no raio-x como na tomografia computadorizada. Ela tem uma disseminação linfática, de forma que você pode ter espessamento de todos os compartimentos do interstício pulmonar. Como uma boa doença granulomatosa que ela também dá nódulos, micronódulos, nódulos de tamanhos variados. Ela pode levar a quadros de exudação inflamatória para a luz do alvéolo, então levando a aspecto ou de consolidação alveolar ou de vidro fosco. Pode haver necrose tissular e, portanto, pode haver cavitação, e fibrose é uma grande característica dessa doença, levando a distorção parenquimatosa, aumento irregular do espaço aéreo. Então, é uma doença extremamente florida. Mas o que é característico dentro desses 1001 aspectos dessa doença? O que é característico? O comprometimento do sexo masculino, o fato da doença ser bilateral e simétrica, difusa, bilateral e simétrica, é uma coisa bastante característica. O grande diagnóstico diferencial dessa doença seria com sarcoidose e com tuberculose. A sarcoidose é uma doença bastante simétrica, mas muitas vezes não é tão difusa. A tuberculose pode ser bilateral, mas menos frequentemente ela é absolutamente simétrica. No raio-x, eventualmente, a gente pode... Então, isso caracteriza muito essa doença. Em mais de 95% dos casos, ela é bilateral, difusa e simétrica. No raio-x ainda pode ter em torno de 30% a 40% dos casos, aquele aspecto clássico em asa de borboleta. E uma outra característica que a gente vê na tomografia computadorizada, que é o fato dela ser difusa, mas nos campos pulmonares inferiores, quais seja, abaixo do nível das veias pulmonares inferiores, ela tende a poupar a região anterior desses campos pulmonares inferiores. Esse é o caso do nosso paciente. Aqui são 2 outros para ilustrar esse aspecto também característico da paracoccidioidomicose. E outra coisa também que ajuda muito no diagnóstico é eventualmente a concomitância de lesões outras, né? Classicamente no nariz, boca e ânus, na laringe, na suprarrenal e mais raramente em pele e linfonodo, ao menos na forma do adulto da doença, né? Então, isso é uma coisa bastante característica, né? Então, lembrar dessa probabilidade de pacientes com pneumopatia difusa, com lesão de suprarrenal, lesão de laringe, que eventualmente pode estar presente no mesmo exame de tomografia do tórax que a gente faz para avaliar o tórax. Então, isso que é a característica dessa doença, está mais comum das micoses endêmicas do nosso país. Muito bem. Caso 2, é um paciente do sexo feminino de 54 anos de idade, ígida, não contava nenhuma comorbidade. Essa paciente começou com um quadro de cefaleia, de mal-estar, desorientação progressiva e rebaixamento do nível de consciência. Então, basicamente, é uma paciente aí de meia-idade com um sintoma neurológico. Deu entrada no pronto-socorro, já praticamente inconsciente. Foi feito um raio-x de tórax nessa paciente.
E esse é o achado do raio-x de tórax dela. Por causa desse raio-x de tórax, foi feita uma tomografia computadorizada. Então, confirmou essa massa, uma massa de baixa atenuação, de contornos contornos lisos, aí, levemente lobulados. Também adianto para os senhores que ela não tinha nenhuma importante linfonodomegalia mediastinal ou outras alterações aí. Então está aí, um quadro de sistema nervoso central, essa massa no pulmão. O mais provável diagnóstico entre essas doenças fúngicas seria, tem que ser rápido no gatilho aqui, moçada, histoplasmose, aspergilo, paracoco, criptococose ou candidíase aí, gente. Vamos voltar. Muito bem, a maioria das pessoas, em torno de 60%, acertou o diagnóstico, é uma criptococose. Vamos ver por que a criptococose seria a melhor hipótese aqui e não as outras possibilidades. Basicamente, pelo fato de a criptococcus ter um tropismo pelo sistema nervoso central. Então, essas doenças fúngicas, o paracoco, cripto, histoplasma, todas elas têm uma via de entrada pelo pulmão, né? De lá elas se disseminam a gânglios linfáticos e podem se disseminar às mais variadas regiões do corpo, virtualmente a qualquer região do corpo. Mas vale a pena lembrar que cada fungo tem a sua particularidade. Assim, o paracoco tem aquelas particularidades que eu acabei de mostrar para vocês. O criptococcus tem uma predileção pelo sistema nervoso central, né? Levando a quase meningite e meningoencefalite. Enquanto que o histoplasma, quando dissemina, tem uma tendência a se disseminar pelo sistema retículo endotelial. Basicamente fica dentro do tórax, mas eventualmente pode se disseminar fígado, baço e linfonodos. Então lembrar aí da criptococose, é um fungo de distribuição mundial, a espécie mais comum é o Cryptococcus neoforme, a levar a doença, e ele habita, é um fungo de distribuição mundial e classicamente encontrado nas fezes de pássaros, principalmente pombos e canários. A criptococose é uma doença que acomete pacientes rígidos do ponto de vista imunológico, mas mais comumente acomete os imunocomprometidos, né? Particularmente suscetíveis são os de uso crônico do corticoide, os pacientes com AIDS, com neoplasias hematológicas e transplantados. Quais são os aspectos clássicos da doença? Então, na forma de nódulos pulmonares solitários, principalmente nos pacientes rígidos do ponto de vista imunológico, como era o caso do nosso paciente, ou múltiplos, mais disseminados em pacientes imunocomprometidos, como esse paciente aqui com AIDS. Pode aparecer na forma de massas ou consolidações, e uma outra característica da criptococose é a baixa atenuação dessas lesões. Isso pode acontecer em outras doenças fúngicas, como a histoplasmose também. Um grande diagnóstico diferencial não fúngico para baixa atenuação da lesão seriam metástases de seminoma ao nível do pulmão. Então, pensar em doença fúngica, particularmente criptococose, que é alguma coisa, se não 100% específica, muito característica. Outras alterações, a captação e um aspecto mais disseminado de adenopatias hilares e mediastinais, a presença de derrame pleural, vidro fosco, padrão reticulado, múltiplos nódulos pulmonares, é visto em pacientes imunocomprometidos. Todas essas imagens são de um único paciente com AIDS, mostrando tudo isso, a exuberância de linfonodomegalias, a presença de derrame pleural, nódulos pulmonares podem ser vistos, e um aspecto micronodular na pleura, onde foi feito o diagnóstico. O diagnóstico foi feito por pleuroscopia e o criptococcus foi isolado da pleura desse paciente. Então, alterações mais extensas vistas em pacientes imunocomprometidos. Caso 3. É um paciente de 61 anos de idade, masculino. Esse paciente é uma insuficiência renal crônica, já dialítica, com tosse e febre baixa. Tosse, febre baixa, piriri, pororó, fez esse raio-x. Esse raio-x, por causa dessa lesão, eu vou adiantar, desculpa moçada, porque só por causa do tempo aí, então, por causa dessa lesão nodular aqui, resolveu-se fazer uma tomografia computadorizada nesse paciente. Fez-se a tomografia computadorizada, confirmou-se de fato que havia essa lesão nodular no ápice do pulmão direito, mas a tomografia encontrou linfonodopatias também, algumas linfonodopatias no mediastino. Então, estamos diante de um nódulo, com linfonodopatias, um paciente que tem uma insuficiência renal crônica, aí com febre e tosse, febre baixa e tosse. Dentre as hipóteses infecciosas para essa paciente, qual seria a mais provável? Histoplasma, aspergilo, paracoco, criptotuberculose.
Qual seria a mais provável no nosso meio? Rápido no gatilho. 5, 4, 3. A mais provável, então aqui houve uma divisão, uma divisão muito grande dos votos aí. É o seguinte, do ponto de vista de imagem, a gente não consegue fazer essa distinção. As respostas histoplasma e aspergilo, se a gente for levar do ponto de vista tomográfico, todas, eu acabei de comentar isso, todas têm uma via de entrada pelo pulmão, pode se disseminar por linfáticos e daí para qualquer lugar. Então nós não temos como fazer essa distinção. No nosso meio, do ponto de vista estatístico, a melhor probabilidade é a tuberculose, seria a tuberculose. Então, quem acertou é isso aqui, é tuberculose, só que o nós não era tuberculose, né? Então, eu espero que vocês tenham entendido o que eu falei, porque eu mesmo não entendi direito o que eu falei, né? Então não há como se distinguir do ponto de vista tomográfico aqui, do ponto de vista a gente tem que levar em consideração fatores epidemiológicos do nosso meio, né? Então, lembrar da histoplasmose é um fungo de incidência mundial, né? Ele é endêmico em toda a América Latina, classicamente é um habitante de cavernas, né? onde coabita fezes de pássaros e principalmente de morcegos. Muito resumidamente, a histoplasmose tem 3 formas clínicas: uma forma mais aguda, que se manifesta na forma de nódulos múltiplos ou com condensação, dependendo do grau de infestação e da virulência do patógeno. Linfonodopatia hilária mediastinal, cavitação e derrame pleural são mais raros. Existe uma forma mais disseminada, inclusive de nódulos, micronódulos miliares, linfonodomegalias, eventualmente uma manifestação extratorácica, principalmente na forma de hepatosplenomegalia. O histoplasma tem um tropismo do sistema retículo endotelial. E uma forma mais crônica, visto principalmente em pacientes com imunodeficiência leve, principalmente nos TPOCs, que é um quadro extremamente semelhante à tuberculose do adulto, né? Uma grande complicação clássica dessa doença, rara de se ver hoje em dia, é a mediastinite fibrosante, dada uma fibrose exagerada que se dá em linfonodos no mediastino. Então é isso, esse é o aspecto mais clássico que eu tenho visto na minha prática radiológica, é esse padrão aí, é um nódulo pulmonar vistos em pacientes assintomáticos ou oligossintomáticos, com linfonodopatias. É claro que quando a gente vê isso, a primeira hipótese seria um complexo primário de tuberculose, eventualmente não é, eventualmente é um histoplasma. Esse em particular aqui é um paciente com dor torácica, não tinha clínica infecciosa, e ele tem um nódulo com halo de vidro fosco. Nós ouvimos a doutora Andréa Badra falar ontem do vidro fosco em pacientes com BUP, né? É um aspecto característico da bronquiolite obliterante. Vimos o professor Marchiori falar do vidro fosco ontem, quando falou de metástase. Lembrou que um diagnóstico diferencial desse halo, do sinal do halo, são doenças fúngicas, particularmente histoplasma. Então é uma característica também, principalmente do histoplasma, ainda que não específico, né? Esse paciente fez até um PET-CT, que não ajuda muito em termos de especificidade, né? Se é verdade, o grande diagnóstico diferencial infeccioso é tuberculose, um grande diferencial não infeccioso que a gente tem que pensar aqui é neoplasia pulmonar. Aqui não dá para pensar, lembra, esse paciente tinha 31 anos de idade, mesmo assim ele fez um PET-CT, é claro que realça e ele não ajuda muito em fazer essa distinção entre não infecciosa ou não. Eventualmente, esses pacientes podem ter mais raramente, quando rígidos, um comprometimento um pouquinho mais disseminado na forma de condensações alveolares, e quando imunocomprometidos, aí sim pode ter um comprometimento bem extenso aí na forma de múltiplos nódulos, eventualmente com cavitação, eventualmente com comprometimento com derrame pleural. Nesse paciente aqui de 28 anos de idade, que depois do tratamento apresentou uma significativa melhora. Eu quero mostrar esse caso aqui, bastante interessante. É um paciente de 33 anos de idade, é um paciente que tinha um seminoma bastante agressivo. Ele já havia sido operado, ele já tinha uma metastasectomia aqui no lobo pulmonar inferior esquerdo. Isso aqui são clipes cirúrgicos. Esse paciente tinha uma metástase no sistema nervoso central. Foi feito um reestadiamento antes de começar uma quimioterapia e só foi encontrada essa metástase mesmo no sistema nervoso central. Ele tinha um nódulo aqui calcificado, muito inocente, tratado como um granuloma. Esse paciente foi submetido a 3 ou 4 meses de quimioterapia, repetiu esse exame 3 ou 4 meses depois e, para nossa surpresa, esse nódulo calcificado cresceu. Naquele ponto, nesse momento, era muito importante para esse paciente, para o oncologista, saber se esse paciente tinha doença residual ou não. Então o oncologista mandou arrancar esse nódulo. Esse nódulo foi feita uma ressecção cirúrgica e o diagnóstico foi de um granuloma por histoplasma.
Então, nós confirmamos tomograficamente aquilo que os nossos microbiologistas ou infectologistas nos ensinam há décadas, né? Que nódulos, granulomas pulmonares podem conter patógenos viáveis, ainda que calcificados. Então, nós estamos documentando isso aqui, um aspecto aí moderno no diagnóstico de histoplasmose. O último caso que eu vou mostrar para os senhores é esse paciente aqui, um paciente de feminino, 46 anos de idade, uma asma de longa data. Uma asma, inclusive, de difícil tratamento. Em determinado momento, ela fez esse raio-x de tórax aqui. Estão mostrando essas imagens aqui, essas condensações meio ramificantes, piriri pororó, doença principalmente à direita, um pouquinho de doença à esquerda, e a tomografia computadorizada dessa paciente era isso aí. Então a gente pode ver essas imagens tubulares, ramificantes, consolidações alveolares, nódulos centrolobulares. Eu não sei se está claro para vocês, eu até vou comentar, mas a gente pode ver que essas imagens tubulares têm uma alta densidade também, né? Vocês podem reparar aí, elas têm uma alta densidade. Então é isso aí. O mais provável diagnóstico para essa paciente com quadro de asma bom, vocês veem aí, volta a moçada, manda lá. Aspergilose broncoinvasiva, aspergilose alérgica, angioinvasiva, bolas de fungo ou uma aspergilose pulmonar na sua forma necrotizante crônica. Muito bem, a maioria das pessoas aí, 75%, acertou o diagnóstico. De fato, é a forma broncopulmonar alérgica da aspergilose. A aspergilose tem uma divisão até certo ponto controversa, né? Um aspecto clínico até certo ponto controverso. O aspergillus é um fungo universal também, na maioria dos indivíduos ele não causa coisa alguma, né? Existe um grupo de pacientes, particularmente aqueles com asma e fibrose cística, que são mais suscetíveis a esse aspergillus, levando a uma reação de hipersensibilidade e a um quadro de aspergilose broncopulmonar alérgica. Existe também o aspergillus, que é um saprófilo, ele simplesmente habita uma cavidade existente no pulmão, muitas vezes uma cavidade saneada de tuberculose ou até bolhas de enfisema do pulmão, e ele habita lá saprofiticamente. Existem outras duas formas, que é a forma angioinvasiva, visto num paciente severamente imunocomprometido, particularmente em severa neutropenia, e uma forma cada vez mais reconhecida de uma doença crônica, uma aspergilose necrotizante crônica, visto num cenário que nós vamos falar daqui a pouquinho. Basicamente são essas as divisões, cada uma tem um prognóstico próprio, né? Então, lembrar da bola de fungo, essa forma saprofítica, geralmente ela é encontrada, é um achado muitas vezes fortuito, eventualmente o paciente pode ter hemoptise com as bolas de fungo habitando uma caverna do pulmão. A forma alérgica, que é essa que nós vimos, classicamente é vista em pacientes com asma e fibrose cística. Especula-se que a dificuldade no clearance do muco nesses pacientes levam à proliferação não invasiva das hifas e aspergillus, levando a uma reação de hipersensibilidade que causa esse dano à via aérea, né? Chiado, dispneia, tosse, hemoptise, febre e emagrecimento são os grandes sintomas, e para o diagnóstico é necessário esse quadro clínico, eventualmente dados de imagem e a presença de eosinofilia, sorologia positiva, então, para o aspergillus, um teste cutâneo positivo, e quanto mais impactação mucoide, maior é a positividade, tanto do teste cutâneo quanto da sorologia sanguínea. O quadro de espessamento de paredes brôncicas, bronquiectasias, principalmente superiores, a impactação mucoide. A impactação mucoide de alta densidade, como é o nosso caso, é alguma coisa extremamente específica da aspergilose broncopulmonar alérgica, infelizmente presente numa minoria dos casos, em 28 a 36% dos casos, né? Nódulos centrolobulares também pode estar presente, como era o nosso caso, árvore em brotamento, consolidações e vidro fosco. Muitas vezes o quadro é inespecífico, o que a gente vai ver nessa aspergilose é um discreto espessamento de parede brônquica e eventualmente vidros foscos migratórios, né? O quadro mais específico é mais raramente visto. Essa forma necrotizante crônica, então, ela é vista em pacientes geralmente que têm uma pequena imunocomprometimento, né? De POC, diabetes, etilistas. É uma forma mais indolente de tosse, queda de estado geral, e o que a gente vai ver é um infiltrado inflamatório crônico com fibrose, redução volumétrica e cavitação. É um diagnóstico difícil de ser feito, né?
Então, aqui temos um caso bem documentado disso aí. Esse paciente de 60 anos de idade, ele fazia uso de corticoterapia por causa de uma dermatopolimiosite, ele já teve um antecedente de tuberculose. Ele tinha essa caverna, tinha um quadro de queda do estado geral, tinha umas condensações ao longo dessa caverna, a caverna tem uma parede bastante espessada, mas as culturas para micobacteriose, para micobactéria, VAR, e a PCR para micobactéria era negativa, né? Enquanto que a cultura de aspergillus cresceu positiva. Esse paciente foi tratado com taconazol, mostrando uma melhora 6 meses depois. Vale a pena dizer que se esse paciente tivesse um diagnóstico de tuberculose, não excluía. Hoje se tem a percepção de que existe uma associação entre essas duas doenças. O aspergillus pode colonizar e causar doença em pacientes com tuberculose, e aí de evolução mais arrastada. Inclusive especula-se que ainda que em pequeno número, uma parte das tuberculoses ditas multiresistentes a tratamento, talvez represente, na verdade, tuberculose com infecção de aspergillus superajustado. E, finalmente, a forma mais invasiva, que é classicamente vista em pacientes imunocomprometidos, principalmente nos pacientes em neoplasia hematológica e principalmente nos pacientes neutropênicos submetidos a transplante de medula óssea, né? Então, classicamente, você vai ter nódulos ou condensações. Aqui o vidro fosco é bastante característico. Então, nós já conversamos aqui falando que vidro fosco é uma coisa que inespecífica, vista numa série de doenças, mas dentro de um cenário de severa neutropenia, nódulo e condensações com halo de vidro fosco, é alguma coisa extremamente característica da aspergilose angivazia. Classicamente, ela termina por cavitar e apresentar um sinal decrescente quando o paciente começa a recuperar sua função neutrofílica, aí, semanas depois do evento. Na prática, qualquer nódulo visto num paciente extremamente neutropênico deve ser, a primeira hipótese diagnóstica deve ser uma aspergilose angivazia. Por fim, eu queria mostrar o que também se reconhece e é citado na literatura como aspergilose broncoinvasiva. Ela é vista nesse mesmo cenário, nos pacientes imunossuprimidos, mas a gente não tem tanto necrose tissular, né? Aquele aspecto de infarto, de invasão tissular, mas mais uma forma de pneumonia, na forma de nódulos centrolobulares, condensações. Aqui parece mais uma angioinvasão, digamos assim, nessa forma de pneumonia, que chamou-se na literatura aí como uma forma broncoinvasiva, uma forma de uma invasividade invasão em menor grau do que na forma angivasiva. Então, eu peço desculpas aí pelo pequeno atraso, gente. Quis mostrar para vocês aí alguns dos aspectos mais modernos que a gente tem visto nessas antigas patologias que são as doenças fúngicas. Muito obrigado pela atenção.